O vandalismo vem crescendo no país. Basta uma volta pelas ruas e lá estão elas. As pichações tomam conta de viadutos, prédios. Esse teve a fachada totalmente rabiscada. E para os vândalos, altura não é problema. Quanto mais alto, melhor. A ação é considerada crime e quem for pego praticando pode ter que responder na justiça pelo ato imprudente. Existem crimes que vão penalizar condutas que nós entendemos como vandalismo. Então existe o crime de dano, que é você danificar, inutilizar coisas alheias. Existe o crime de pichação, tanto a pichação em propriedade privada como em propriedade pública. Se for pichação feita por candidatos que estão concorrendo às eleições, também é crime previsto lá no Código Eleitoral, infrações eleitorais. Existe também a possibilidade disso ter uma resposta no juízo cível, como mecanismo de indenização, danos morais, danos materiais, o trabalho ali da pintura que foi desfeita, a limpeza do patrimônio público. Os orelhões são os alvos mais comuns. Cada aparelho destruído custa em média R$ 140. Neste ponto, só restou o suporte. As lixeiras afixadas em vários pontos da cidade precisam ser trocadas com frequência. Belo Horizonte vai receber mais de 12.500 lixeiras até 2014. 10.000 serão instaladas em novos pontos e outros 10.000 serão para substituir as inutilizadas pelas ações dos criminosos. Só com os cestinhos, né, as lixeirinhas, a gente deve gastar em torno de 300 a 350 mil reais por ano. Se incluir as pichações e a depredação dos outros equipamentos, deve dar uma média aí de 700, 800 mil reais por ano. Belo Horizonte gasta em média 600 mil reais por ano para consertar os estragos provocados por vândalos. Conta paga por todos os contribuintes. Para tentar diminuir um pouco esse valor provocado pelo vandalismo, alguns monumentos da cidade receberam uma pintura especial. O produto evita que a tinta que sai do spray fixe nas paredes. Se antes era preciso uma pequena reforma para a limpeza do monumento, hoje basta água e sabão. A gente não tem uma campanha específica para isso, né? Mas a gente sempre está divulgando esses números através da imprensa de que o prejuízo é grande, né? Os custos dessa depredação eles são elevados e indiretamente é a população que paga. Então é importante as pessoas terem consciência de não quebrar, porque isso custa dinheiro e um dinheiro que poderia estar sendo aplicado para outras coisas em benefício da população, a gente está gastando para consertar e para limpar essas depredações. Várias ações podem ser consideradas como forma de vandalismo. Pichações, destruição de patrimônio público e particular, fixação de cartazes, faixas, adesivos em locais proibidos, ação muito utilizada em período eleitoral, roubo de senhas de banco, redes sociais e outras ações praticadas pela internet. Belo Horizonte vai estar aí na vitrine, né, mundial por receber jogos da Copa, então pega bem a gente mostrar que a população tem educação, que ela preserva o patrimônio público, que ela não suja a cidade. Então é importante que a gente já comece a trabalhar com essa ideia para a gente não fazer feio durante a Copa do Mundo. Vale dizer que não é só por causa da Copa do Mundo, né? Que a Copa do Mundo vai acontecer, vai embora, a gente continua aqui utilizando, né, os bens públicos todos detonados, destruídos, e o vandalismo, como a Lígia Eringe falou ali, inclui tantas coisas, não só a pichação, mas qualquer coisa que seja depredação, né, do bem público ou privado, né? Antes da gente voltar a falar com a doutora Esther, queria te lembrar que hoje você pode ganhar no CAT o CD com dedicatória do Ministério Lucas. Hoje nós teremos aqui o Ministério Lucas, daqui a pouquinho eles vão estar com a gente, e aí você pode levar para casa de presente, né, o Ministério Lucas com você, ligando para o nosso CAT 31 3209 3301. 31 3209 3301 é o telefone pelo qual você participa. Lembrando que você precisa registrar sua participação na opção 1, porque você será atendido por um sistema eletrônico. Então, ligue, participe. Agora, se você quiser fazer perguntas ao vivo também para a doutora Esther, né, e também tirar suas dúvidas ao longo do programa em relação a outros assuntos, é o 3253-3320.
3253-3320. Então, fale com a gente se você quiser saber mais sobre vandalismo, né, e pichação. Eu queria perguntar para a doutora Esther, qual que é a tinta boa que não sai a hora nenhuma? Brincadeira. Eu falei com ela que eu ia perguntar isso para ela. Estou brincando. O que a população poderia fazer, por exemplo, na sua opinião, para ajudar a evitar esse tipo de vandalismo, como pichação, esse povo fica colando cartaz nas paredes dos prédios, ou pessoas que estão lá quebrando os telefones públicos, né? Que é privado, mas também sai do bolso do contribuinte, porque se depreda lá um telefone público, a empresa de telefonia vai cobrar da gente depois no valor da conta, né? E etc. Então, o que você acha que a população poderia fazer efetivamente para isso? Já que a gente, acredito eu, que a gente não tem uma central de denúncia, alguma coisa assim em relação a isso, né? Mas a denúncia realmente é a principal arma. É chamar a polícia, no caso, se estiver vendo que está acontecendo uma pichação ou está tendo uma turba, é realmente chamar a polícia, porque muitas vezes a população tem medo dos pichadores principalmente. Do criminoso, né? Porque quando você faz uma denúncia, você acaba tendo que botar a sua cara à tapa, né? Porque você tem que ir lá, eles vão colocar seu nome para registrar lá a ocorrência, não? Não necessariamente, se de repente tiver uma viatura no local próximo, você pode simplesmente chamar a viatura, pedir que ela venha até o local ou dizer o que está acontecendo. Aí essa daí não é exatamente uma denúncia escrita, assim, é só o pedido de que venha a polícia do que está acontecendo no local. Não existe uma central de denúncia anônima, não existe. No caso do vandalismo, não. Poderíamos, né, vocês políticos poderiam propor isso nas suas, né? Mas sabe por que eles não propõem? Porque eles são os que mais sujam. Exato, Você anda pela rua, você vê um monte de prédio todo sujo com cartaz de político. Aliás, gente, começa a anotar o nome desses candidatos aí que sujam e fala assim, não, estou anotando aqui porque esse é o que eu não vou votar nele. Né? Anota o nome, o número, para você lembrar direitinho, porque no dia da eleição, aí você não vota. Né? Porque faz a justiça eleitoral ela é muito eficiente, né, nos crimes eleitorais, nesse tipo de situação. Nessa época eles pegam pesado mesmo. Sim, eles são bastante eficientes. Então, realmente, essas denúncias elas são levadas a sério. Mas não dá conta fiscalizar, né? Não dá conta. Por isso que precisa da população realmente exercer a cidadania, começar a entender que o bem público é nosso mesmo, ter interiorizar essa noção de que pertence a mim também e passar também a fiscalizar. E qual a penalidade que existe para esse crime? No caso, se enquadra no crime de dano, né? A pichação. Qual a penalidade que seria? Na pichação é detenção de 3 meses a 1 ano. E se for contra bem tombado, bem histórico, arqueológico, é de 6 meses a 1 ano mais multa. Também no caso da pichação simples, também com mais multa. A multa pode variar de um salário mínimo até vários milhares de reais. Aí fica a arbítrio do juiz, do tamanho do dano, isso fica na liberdade dele. É interessante a gente perceber que a gente está falando muito da pichação aqui, o vandalismo abrange mais coisas, mas a gente está focando bem aqui na pichação. Que as pessoas que praticam a pichação, eles estabelecem meio que as suas tribos e as suas regiões, né? Então a pichação serve como que uma demarcação de território. Aí incidem outros crimes. Quando são grupos, aí é um grupo de formação de quadrilha, que é um crime mais grave, inclusive. Porque a gente viu ali na matéria o pessoal pichando nos prédios bem altos. Então, a ideia que eles tentam passar, eu já ouvi pichadores dando entrevista. Aliás, vale dizer aqui que pichador não é só o menino da favela, não. Não é só o menino que não tem escolaridade, não. Eu já vi entrevistas com advogados que são pichadores, isso aí eu vi, ninguém me contou, e o cara, obviamente eles não mostraram o rosto, porque estava fazendo a matéria com pichadores, e o cara falou assim, olha, eu sou advogado e eu picho porque eu gosto, é meu prazer pichar, botar minha marca lá. É a adrenalina do momento. A adrenalina do momento. E uma momento. demonstração de poder, os promotores falam isso mesmo, assim, que o jovem ou o jovem adulto tenta demonstrar poder para o seu grupo. Então, o que seria interessante realmente são campanhas de conscientização que tentassem juntar a imagem do pichador com uma coisa que é ridícula, que é uma coisa que é errada. Aí o jovem vai passar a dissociar essa imagem com o poder. Vale também dizer, doutora, que existe uma grande diferença entre o grafiteiro
e o pichador, Sim, né? sim. Você poderia falar um pouco disso? Dentro da lei, o grafiteiro é permitido, né? O grafiteiro, ele Isso, pede a permissão do tem órgão, autorização. ele é um artista, né? Isso. E o pichador ele é um criminoso, vamos dizer assim. A senhora poderia dizer um pouco sobre isso? Até a lei de crimes ambientais a respeito da pichação, ela foi alterada depois para justamente ter a exceção do grafiteiro. Ou seja, se a pintura, o grafite for para valorizar o bem e tiver a autorização do proprietário, isso é importante frisar, tem que ter autorização, aí é permitido. Porque se não tiver autorização, vira pichação também. Aí também é pichação. Porque o pessoal pensa que pichação é só aquelas letras que a gente não consegue ler. Né? Qualquer coisa que você faz que deprede o bem particular ou público e sem autorização, acaba caracterizando o vandalismo. Né? Nós tivemos um caso até curioso do rapaz que pichou acho que foi no Barro, você disse que foi no Barro Preto, é isso? No Barreiro, Cristo, ele subiu lá e colocou o número da camisa do Ronaldinho e escreveu o Ronaldinho errado ainda, né? Esse cara foi preso, porque esse cara, ele pichou lá e deixou o carro... Foi preso porque escreveu o nome errado, deve ser, né? Deve ter sido, foi preso e alfabetizado na cadeia, né? Ele deixou o carro lá e quando ele percebeu o movimento, ele foi embora, deixou o carro. A polícia ficou de campana, esperando no dia seguinte. No dia seguinte ele voltou para buscar o carro, e a polícia pegou ele dentro do carro e prendeu ele. Ou seja, é pichador, analfabeto e ainda foi considerado uma pessoa ignorante. Então é difícil, né? Agora, doutora, a gente fala da pichação assim como se fosse algo simples, porque até soa um pouco simples no nosso coração ainda, é um crime, uma brincadeira de moleque, mas é um dos crimes que mais hoje degradam a poluição visual, mais poluem visualmente a cidade de Belo Horizonte e outras milhares de cidades do país afora. Até por isso que a pichação está dentro da lei de crimes ambientais, porque é considerado poluição mesmo. E isso realmente faz mal para o ambiente, faz mal até para a sensação de dignidade, de bem-estar das pessoas. Não, fica horrível, né? Desagradável. Parece que Sim. você está entrando numa casa toda suja. Imagina você entrar numa casa toda bagunçada, né? A cidade fica horrível.